assim. É capaz de não ser dos piores países onde isto acontece. Portanto, é uma verdade, se calhar, para quase toda a Europa, e é capaz de não ser só a Europa do Sul. Agora, que é um problema, porque realmente não é a mesma coisa ter um déficit de 4% ou ter um déficit de 10%. Evidentemente que sim. Agora, eu acho que é realmente o momento também de pararmos de vez, fazermos todas as análises que temos que fazer em relação às nossas contas. Que venha alguém, se nós não somos capazes de o fazer, que venha alguém que o faça. E que o faça, digamos que honestamente. Sem também levar em linha de conta, ou tentando pelo menos não levar em linha de conta outros interesses que inevitavelmente também estão ligados a todas essas organizações internacionais. Não sejamos ingênuos. Mas é possível. E o Luís, a semana passada, dizia uma coisa de uma outra maneira, mas que penso que é importante referir. Acho que em Portugal se devem juntar os homens bons. Aquelas imagens que nós temos da Idade Média, do que era, digamos que, a gente de bem. E quando se fala hoje da gente de bem, fala-se da gente que é capaz de, tecnicamente, ser superior, mas que também, em termos do seu perfil, seja capaz de ser honesto, de dizer a verdade e de avançar. E o meu medo, apesar da intervenção, é que haja muitas dessas pessoas de bem estejam afastadas. São algumas delas que não se ouvem muito falar e não são aquelas que estão realmente hoje à frente dos partidos. E quando digo dos partidos, daqueles partidos que poderão ser a alternativa ao governo atual e à situação atual. Mas eles estão lá, eles estão lá, as pessoas estão lá, estão nos dois partidos maiores e estão nos outros todos. Acho que neste momento o Presidente da República tem, se até agora não tem sido muito importante, eu julgo que tinha sido muito interessante para o país que ele tivesse feito uma intervenção já há uns tempos atrás e não tivesse até começado este novo mandato com aquele discurso, mas sim com um outro discurso. Mas pronto, é passado, tentemos não olhar para o passado e tentemos começar de novo. Eu sei que é difícil, tendo como desculpa esta intervenção. Mas ele tem um papel importantíssimo. E deixemos dizer que ele não tem poderes, não tem ele que os assuma. Ele que ultrapassa um bocadinho os seus poderes constitucionais. Que toma as rédeas, é isso? Que toma as rédeas disto, porque de outra maneira, quem é que as vai tomar? Só mesmo o Presidente a esta altura poderá ter eu sinceramente não vejo mais ninguém que eu possa fazer. Depois do resgate, pergunto-lhe se é inevitável avançarmos para a reestruturação da dívida e se deve acontecer já ou se deve esperar. Não, a reestruturação da dívida é fundamental. A economia portuguesa não gera fluxos suficientes para pagar uma dívida tal como ela está neste momento, com os prazos e as datas e as taxas de juros com que é impossível, é completamente impossível. A organização país não consegue suportar e devia fazer-se isso já, mais vale quanto mais depressa melhor. Primeiro, para estabilizar o sistema financeiro. Segundo, para permitir que o sistema financeiro volte a apoiar as empresas produtoras de riqueza. Porque só há uma maneira do país gerar os meios necessários para fazer face aos seus encargos da dívida, que é a economia crescer portanto, gerar superávites na própria economia. Mas aí coloca-se a questão, como é que a economia vai crescer com medidas regressivas? Sabe, a economia, vamos lá ver... Outro dia Pedro Passos Coelho dizia que a economia tinha que crescer entre 3% e 3,5% nos próximos anos. Como é que isso é possível? Não vai ser fácil. Pelo menos nos primeiros anos não vai ser fácil. Pode crescer alguma coisa se... vamos ver, há aqui um processo, o processo de crescimento da economia nesta fase de constrangimento de recursos só é possível com uma focagem muito clara e com uma aposta muito clara
na afetação dos recursos financeiros às áreas mais promissoras do desenvolvimento económico, nomeadamente aos famosos bens transacionáveis, às empresas exportadoras e às empresas que trabalhem em áreas de maior valor acrescentado e eventualmente conquistem novos mercados, etc. Mas para isso é necessário um corte drástico na atribuição de crédito às empresas e às organizações que até este momento, foram os sumidouros desse crédito com repercussões enormes ao nível da taxa de desenvolvimento, nomeadamente das empresas públicas permanentemente deficitárias. E é por isso, eu concordo com o Homero quando ele diz que este governo tem uma agenda política, tem uma estratégia política e uma estratégia que tem uma única função objetivo, que é ganhar as eleições. É uma estratégia puramente eleitoral. O governo, de facto, não tem querido tocar e mexer nos seus apoiantes, nos seus eleitores. Aliás, repare, ainda hoje vem uma notícia no jornal, só dizer que o governo pediu um parecer, obviamente que o parecer dá-lhe um jeitão, considera inconstitucional a aplicação de portagens nas 4 SCUTs, onde isso ainda não aconteceu, porque está em gestão. Repara uma coisa. Eles nunca o quiseram fazer? Não, repara uma coisa. Adiaram. Não há nenhuma explicação para que a introdução das SCUTs não tenha sido feita ao mesmo tempo e depressa. Todas as desculpas de base técnica e tecnológica são um insulto para a engenharia portuguesa. Repara, o ministro, graças a Deus, este não é do técnico, já estou como o outro, é do ISEG. Eu acho que os ministros dos transportes dos últimos governos têm sido um desastre completo. Este é o paradigma. Mas, se fosse do técnico, então, é um insulto às universidades portuguesas dizer que aquilo não tem dificuldade nenhuma a fazer aquilo do ponto de vista técnico. Repare, politicamente é que não se quis fazer. Ora bem, e o problema, para responder agora, para acabar a resposta à sua pergunta, o problema vai ser possível, os políticos portugueses, o próximo governo, vai ter a coragem de afetar claramente os recursos financeiros disponíveis e dar orientações à banca nesse sentido para as áreas de criação de riqueza, retirando as áreas que são neste momento o peso da economia, que é a REFER, a CP, o MED, todo esse conjunto de empresas que são altamente deficitárias, permanentemente deficitárias, ou não. E essa é a grande questão que o Pergunto-lhe agora como é que o PSD vai negociar novas medidas de austeridade que ou serão semelhantes às do PEC 4 ou piores. Como é que o PSD vai gerir este assunto, ainda para mais, com eleições à porta, e como é que vai dar avalo a uma quantidade de medidas que rejeitou há semanas? Se quer a minha opinião, eu não vejo nenhuma dificuldade política para o PSD nesta negociação. E vou-lhe explicar porquê. Qual é a minha leitura? As entidades externas que nos vão ajudar e que nos vão exigir, entre aspas, sem aspas, aliás, que nos vão exigir um pacote de austeridade, vão exigir um pacote de austeridade com racionalidade económica. E não vão exigir um pacote de austeridade com racionalidade eleitoral. Portanto, eu tenho essa esperança. Nesse sentido, Pierre de Bordeaux é favorável para o PSD que o pedido já tenha sido feito? Mas só aqui voltando ao seu comentário anterior... Muito rapidamente, que ainda tenho que ir aqui a este lado e já estamos com o tempo. É só para dizer que aqui é tudo ao contrário. É que hoje o PSD defende mais justiça. Não é de aprovar o PEC que foi chumbado, porque de facto esta questão, além da forma que era inaceitável, isto tocava reformas das mais baixas. Então o PSD está só a dizer hoje, não, devemos encontrar todo o tipo de medida que não faz portar o esforço nas populações mais fracas. Então não vai ser mais um... Tem que ser coisas que vão ser tão duras, mas que vão ser diferentes e mais justas. O que é que se passou com este PSD que depois de Passos Coelho chegar ao poder mostrava fulgor, falava-se de que o sonho de Sá Carneiro ia ser cumprido e ainda ontem olhámos para as sondagens e vemos uma curta distância entre um governo no poder há 6 anos, desgastado, e o que é que se passou com este PSD
neste tempo, desde que Passos Coelho chegou ao poder, até agora, quando tem a oportunidade de chegar ao poder, mas que não é assim tão óbvio. Pois, eu espero que essas coisas, enfim, o povo português tem dado mostras ao longo da vida democrática de saber tirar as conclusões certas nos momentos certos. Eu estou convencido que, primeiro, acho que é preciso falar claro, e eu acho que é muito difícil combater a agência de propaganda. A agência de propaganda é de facto fortíssima, de facto nunca tivemos, eu não me recordo, enfim, eu já era um adolescente no 25 de Abril, e não recordo termos tido à frente de um governo e uma máquina tão forte e tão pesada, de artilharia do mais pesado que há, de comunicação. E, de facto, é muito difícil vencer isto. Aliás, eu acho que, por exemplo, há alguns ministros que poderiam estar, no tempo do Hitler, havia um ministro da propaganda. E nós temos, hoje, pessoas que podemos identificar como os ministros da propaganda. E que até a teoria, no tempo do Hitler, e o Sr. Goebbels foi famoso por isso, é que mentir, até que a mentira se torne verdade. De facto, estamos perante um exemplo desse e, portanto, é muito difícil combater. Mas eu espero que seja... Vou ter que passar possível. à próxima. Peço desculpa que o tempo está mesmo no fim. Pergunto-lhe se o PSD vai saber contornar esta propaganda, como diria aqui Homero Coutinho, do governo. Não, e se o discurso de Passos Coelho ontem já mostrou, por um lado, alguma esperança? Eu diria que não, e o discurso do Dr. Passos Coelho ontem mostrou precisamente o contrário. E o que me assusta é isso, e por isso há pouco dizia que o Presidente da República tem realmente um trabalho árduo pela frente e tem que assumir realmente as rédeas da condução do país. Como é evidente, terá que saber negociar muito bem com o próximo governo ou com o próximo partido. Agora não me parece que seja, quando se introduzem até palavras como apoio mínimo, portanto, num discurso como o de ontem, com um apoio mínimo, portanto, a toda a ajuda que vier através do Fundo Monetário Internacional e toda a negociação para depois voltar a negociar quando possivelmente venha a ser governo, é isso que vai acontecer. que vai, digamos que, no bom caminho. Há que assumir já e ter a coragem de o fazer, e é aí que se faz a diferença. E desculpe eu voltar outra vez ao que nós dissemos aqui a semana passada, não é com estes homens, e aqui é verdade que não é com Sócrates, não pode ser, como é evidente, está visto, não vale a pena. Mas também não será com Passos Coelho, é isso? Eu dá-me ideia, e o meu medo é que não seja com ele. Passos Coelho, que não seja com ele. O que lhe falta? Eu acho que lhe falta experiência, acho que lhe falta Muitos vida. jornalistas dizem que Falta até pode de ser vida. um ponto a favor. Pois, eu Porque essas não coisas tem responsabilizações. não ter responsabilizações, mas há que ter conhecimentos, há que ter experiência, há que saber, digamos que... E será importante rodear-se de ministros? Eu tenho uma opinião diferente, mas já não tenho tempo para 5 segundos. Eu acho que a experiência aqui não é o fundamental. Eu acho que ele precisa... Ontem gostei muito da postura dele. Foi uma postura responsável e de dizer as coisas como elas são e de assumir o papel que ele pode ter. É por isso que eu particularmente apreciei. Vamos esperar para ver os tempos de campanha eleitoral que se seguem. Muito obrigada aos quatro pela vossa presença aqui no Conselho Consultivo.